desmatamento no Brasil tem chamado repetidamente a atenção pública nacional e estrangeira, especialmente em função de notícias sobre a Amazônia que tem um papel central no controle do clima da Terra. Contudo, o desmatamento, ou em termos mais gerais, a supressão de vegetação nativa, tanto florestal como não florestal, é um fenômeno igualmente comum nos estados que não fazem parte da Amazônia, como a Bahia, que vem perdendo progressivamente sua cobertura original nos biomas da Mata Atlântica, da Caatinga e do Cerrado. Aqui apresentamos 9 contribuições da ciência para aqueles envolvidos com os processos de políticas públicas relacionados com supressão de vegetação nativa na Bahia. Seja crítico com as afirmações públicas sobre supressão de vegetação nativa. Os jornais costumam veicular boas matérias sobre desmatamento, mas às vezes apresentam dados de difícil interpretação. O que significam exatamente as porcentagens veiculadas? Um aumento de 100% da taxa de desmatamento em relação ao período anterior, por exemplo, representa muito ou pouco desmatamento. Já nas mídias sociais, várias das postagens muito visualizadas veiculam informações simplesmente falsas que, por vezes, resultam na manipulação política dos fatos. Na Amazônia, essa ideia errada que vende é essas pessoas que lutam contra o Brasil, essa esquerda podre. Essa situação prejudica o debate democrático e pode influenciar a tomada de decisão política de modo prejudicial à sociedade. Assim, seja crítica com as informações públicas sobre desmatamento. Incorpore conhecimento científico nos processos de políticas públicas sobre supressão de vegetação nativa. O funcionamento da ciência se baseia na atitude crítica da comunidade científica, num processo que gera confiança a partir do ceticismo. Com isso, a ciência ajuda a criar uma visão mais rigorosa, gerando evidências e teorias que auxiliam a compreender o mundo. A tomada de decisão em temas socialmente relevantes deve ser feita de modo responsável. Para isso, é essencial que as decisões procurem ser racionais, respeitando fatos, evidências e teorias. Assim, incorpore conhecimento científico nos processos de políticas públicas sobre a supressão de vegetação nativa. Exija critérios de precaução nas políticas de supressão de vegetação nativa. As espécies dependem dos recursos providos pelos ambientes naturais e, de fato, a supressão excessiva da vegetação nativa é atualmente a principal causa de extinção das espécies. A perda das espécies causa a perda dos serviços que elas prestam gratuitamente às populações humanas, como a polinização de plantações, estocagem de carbono, entre outros. Em áreas de Mata Atlântica da Bahia, por exemplo, quando a quantidade de floresta é reduzida para menos de 40% a 30% da paisagem, há um colapso abrupto da biodiversidade com perda de 50% a 90% das espécies restritas à floresta. Essa resposta abrupta é típica de sistemas complexos como os sistemas ecológicos. Usualmente, não é possível restaurar o sistema biodiverso original após o colapso. Portanto, exija a adoção de critérios de precaução nas políticas de supressão de vegetação nativa. Considere que a supressão de vegetação nativa gera passivos socioambientais relevantes. Outros tipos de vegetação nativa da Bahia prestam serviços igualmente relevantes. Um dos exemplos são os manguezais que cobrem cerca de 67 mil hectares do estado. Entre os serviços que eles prestam às populações humanas estão a proteção da costa contra a erosão, a prevenção de grandes inundações e estocagem de carbono. Além disso, a existência de muitas espécies de peixes e mariscos comerciais, que são fonte de alimento e renda para milhares de famílias da Bahia, depende dos estuários e manguezais. Assim, considere que a supressão de vegetação nativa gera passivos socioambientais relevantes. Estimule práticas agrícolas amigáveis à biodiversidade.
A polinização animal é um serviço ecossistêmico chave para a vida humana e a sustentabilidade do planeta. 90% das espécies de plantas terrestres e 75% dos principais cultivos agrícolas dependem da polinização animal. Nas áreas próximas às plantações, a supressão excessiva da vegetação natural traz prejuízos à própria atividade econômica. Isso ocorre, por exemplo, em função da redução da diversidade e abundância de polinizadores, que causam a redução da produtividade e do valor comercial dos produtos do cultivo. Dessa forma, estimule práticas agrícolas amigáveis à biodiversidade. Opte por políticas públicas que maximizem o desenvolvimento humano e minimizem a supressão de vegetação nativa. A principal causa da supressão de vegetação nativa é a expansão das áreas agrícolas. Normalmente se veicula o argumento de que essa destruição seria benéfica porque ela gera riqueza, que compensaria esses prejuízos ambientais. Contudo, estudos realizados no Brasil e em outros países mostram que a quantidade de vegetação suprimida nos municípios não está associada ao aumento de seu IDH. Assim, além de não se beneficiar com a riqueza produzida pelo desmatamento, as populações desses municípios ficam sujeitas aos passivos ambientais gerados por ele. Assim, opte por políticas públicas que maximizem o desenvolvimento humano e minimizem a supressão de vegetação nativa. Exija a criação e implementação de instrumentos de gestão que protejam a vegetação nativa. O Estado tem a responsabilidade constitucional de controlar as ações de supressão de vegetação nativa, de modo a garantir um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. Contudo, o Estado da Bahia tem ignorado seus próprios instrumentos de gestão, como o mapeamento de áreas prioritárias para a conservação, autorizando supressão em áreas de grande importância para a biodiversidade no Cerrado do Oeste Baiano. Logo, exija a criação e implementação de instrumentos de gestão que protejam a vegetação nativa, leve em conta o impacto de diferentes tipos de empreendimentos sobre a vegetação nativa. Empreendimentos não relacionados com a agropecuária, como a mineração, também causam supressão de vegetação nativa, inclusive em áreas relevantes do ponto de vista socioambiental, como as áreas de preservação permanente. Apenas para a Bahia, há atualmente mais de 20 mil processos de mineração em análise, dos quais 549 já possuem lavra concedida. Por isso, leve em conta o impacto de diferentes tipos de empreendimentos sobre a vegetação nativa. Saiba que a perda de serviços derivada da supressão de vegetação nativa pode não ser reversível. As florestas estão diretamente ligadas ao suprimento e qualidade da água. Sua perda tem impacto sobre a oferta para propriedades rurais e abastecimento de cidades. A restauração das florestas é relevante e possível em algumas situações. Contudo, a restauração tem custo elevado e seu sucesso depende da existência de remanescentes de vegetação natural nas proximidades. Assim, saiba que a perda de serviços derivada da supressão de vegetação nativa pode não ser reversível. É essencial que o conhecimento científico disponível sobre supressão de vegetação nativa, inclusive aquele produzido a partir da realidade do próprio Estado, seja apropriado pela sociedade baiana e pelas diferentes esferas do governo. Com isso, teremos mais chance de trilhar um padrão mais sustentável de desenvolvimento.